perdida. until he found it. E finalmente ele a achou. He put it across his shoulders and brought it back. E colocou nos seus ombros e a trouxe de volta. Then he called his neighbors and friends together. E ele chamou seus vizinhos e amigos juntos. And they rejoiced with him and celebrated with him that he had found the one lost sheep. E eles alegraram e se regozijaram com ele porque ele achou a ovelha perdida. Jesus said when one person repents of their sin, E Jesus disse que quando uma pessoa se dos seus pecados, the angels in heaven rejoice. os anjos nos céus se alegram. Tonight, when you receive Christ into your heart, E hoje à noite, quando você receber Jesus no seu coração, there's rejoicing in heaven. haverá alegria nos céus. And then the second story he told. E a segunda história que ele contou, There was a woman that had 10 pieces of silver. era uma mulher que tinha 10 dracmas de prata. Her headdress that she saved from her dowry to give when she got married. Isso era, a mulher costumava colecionar as 10 dracmas e colocava como na cabeça Never to lose one of those para coins. dizer que quando casava era importante que não perdesse nenhuma dracma. But she lost one. Mas ela perdeu uma And she looked everywhere. e ela procurou por toda parte. She lighted a lamp, E ela acendeu uma lâmpada the bed. e procurou debaixo da cama. She swept the house clean. Ela varreu toda a casa. Finally, she found it. Finalmente ela achou. And she invited all of her friends in. E ela convidou todos os seus amigos para entrar em casa She dela. said, this piece of silver that I've lost, I found. E vejam só essa dracma de prata que eu perdi, eu a achei. Rejoice with me. Alegrem-se comigo. And Jesus said, likewise I say unto you, Aí Jesus, da mesma maneira, digo para vocês, there's joy in the presence of the angels of God when one sinner repents. a alegria na presença dos anjos quando um pecador se arrepende. The night that I heard the gospel Na noite que eu ouvi o Evangelho, and I received Christ into my heart, eu recebi Jesus no meu coração, I did not know that it would set off rejoicing in heaven, e eu não sabia que estava tendo uma festa nos céus, but it did. mas houve. And I hope that God recorded that. E eu espero que Deus tenha gravado aquela Because festa, when I get to heaven, I want to hear it. porque quando eu chegar no céu, eu quero ouvi-la. The night that I came to know Christ as my Lord and my Savior, Na noite que eu vim a Jesus e aceitei como meu Senhor e Salvador, I was a member of the church. eu era membro da igreja, I'd been baptized. eu tinha sido batizado, I'd been confirmed. eu tinha sido I'd confirmado, done everything I knew to do. eu fiz tudo que tinha que se fazer na igreja, But deep inside, I knew that I was empty. I was searching for something. mas dentro, lá no fundo do meu coração, eu sentia um vazio, alguma coisa me pedia I mais. was a young person of 17 years E of eu age. era um jovem de 17 anos de idade, And I came forward. e eu fui para a frente aceitando. I didn't have any emotion. E eu não tive nenhuma emoção. I saw a lady next to me crying, and I thought to myself, I ought to be shedding tears. Eu vi uma senhora do meu lado chorando, digo, puxa, mas eu devia estar chorando também. But very quietly and very simply, Jesus came into my heart. Mas muito silenciosamente e simplesmente Jesus entrou no And meu my coração. life was changed from that moment on. E a minha vida mudou daquele momento em diante. I changed directions. E eu mudei as minhas direções. The Bible teaches, Jesus teaches that there are two roads in life. Jesus ensinou que há dois caminhos One na is a vida. broad road, Um caminho largo. filled with all kinds of the things of the world. Esse caminho está cheio com todas as coisas que o mundo All the oferece. sex and the lust and the drunkenness, everything is on that road. Todo sexo, cobiça e bebida, tudo está nesse All caminho. the bright lights are there. Todas as luzes, todas brilhando. But it leads to destruction and hell. Mas sabe que isso conduz você à destruição e ao The inferno. other road is a narrow road. E a outro caminho é um caminho estreito. And Jesus said there are only a few on that narrow road. E Jesus disse que são poucos que caminham por ele. But the end of that road is eternal life. Mas o fim desse caminho é a vida eterna. And that narrow road, you have to come by the way of the cross. E nesse caminho estreito você tem que vir através da cruz. And you must make that commitment. You have to make a choice between those two E roads. você hoje tem que fazer uma escolha entre esses dois caminhos.
Have you ever been lost? Você já foi perdido, mas perdeu uma vez? Have you ever been into a big city and you could not find your way? Você já chegou numa grande cidade e não encontrou uma saída? I've been to many of the big cities of the world and have gotten lost. E eu já estive em muitas cidades grandes do mundo e me If perdi. I had to find my way around Buenos Aires, I would be lost unless somebody was with me that knew the way. E sabe que se eu estiver aqui em Buenos Aires, se não tivesse alguém para me guiar, eu me perderia nesta cidade. Now there are many people here tonight that are spiritually lost. Aqui então tem muitas pessoas já à noite aqui que estão espiritualmente perdidas. You're away from God Você está longe de Deus. and you'd like to find your way back to God. E você quer achar o caminho para voltar para Deus. You'd like the peace and the joy that you know that God can bring. Você quer aquela paz, aquela alegria que só Deus pode dá-la. You'd like to know that if you died, you're going to heaven. Você quer saber que se você morrer hoje, você vai para o You céu. think you're going to heaven, but you're not sure of it. Você pensa que você vai para o céu, mas talvez você não está seguro disso. And you'd like to make sure tonight. E você deve ter essa certeza hoje à noite. Adam was the first man, Adão foi o primeiro homem and he ran away from God. e ele fugiu de Deus. He hid himself behind fig leaves, trying to hide from God when God was searching for him. E ele se escondeu atrás de folhas de figueira quando Deus estava God procurando said, por ele. Adam, where are you? E Deus perguntou: Adão, onde estás? God knew where he was physically, Deus sabia onde é que Adão estava fisicamente, but he wanted Adam to know that he had become separated from God's fellowship mas ele queria que Adão soubesse que ele estava separado da comunhão de Deus, because Adam and Eve had sinned. porque Adão e Eva pecaram. They had broken their fellowship with God. E eles quebraram a comunhão com And Deus. many of you are that way. E muitos de vocês são assim. And you don't have that peace that you'd like to have. Você não tem aquela paz que você gostaria de You don't tê-la. have that power that the Holy Spirit can give you. Você não tem aquele poder que o Espírito Santo pode lhe dar. There was a great man in Russia that read this passage of Scripture. Houve um grande homem na Rússia que leu esta passagem da Bíblia. His name was Dostoevsky, O seu nome era Dostoiévski. and he had been put in prison by the Tsars E ele foi colocado na prisão pelo czar 100 years ago. 100 anos atrás. And when he went into the prison, E quando ele foi para a prisão, some Christian women gave him a New Testament of the Bible. uma mulher crente deu-lhe um Novo Testamento da Bíblia. He had nothing else to read in the prison, E ele não tinha nada o que ler na prisão. so he read it over and over and over. Então ele leu. He memorized parts of it. Ele decorou passagens da And this Bíblia. 15th chapter of Luke, E esse he capítulo 15 de memorized. Lucas, ele decorou. And the story of this boy that I'm going to tell you about is the story that runs through all of his writings. E sabe que esta história desse filho que saiu de casa, você encontra em todos os seus escritos de He Dostoiévski. couldn't get away from it. Ele não pôde fugir desta passagem bíblica. Jesus tells a third story. Jesus contou uma terceira história. It's about a father É a respeito de um that pai has two sons, que tinha dois filhos, an older son, um filho mais a velho younger e son. um filho mais novo. The younger son was very restless. E o filho mais novo estava He insatisfeito. couldn't find happiness and peace. Ele não podia encontrar paz e He alegria. didn't like the restraint of his father. Ele não não gostava das restrições de seu pai. That his father went to church or went to serve God. Ele não gostava que seu pai ia à igreja servir a Deus. He wanted to leave home. Ele quis deixar a casa. He wanted to come to Buenos Aires Ele queria vir para Buenos Aires or some other great city. ou outra grande cidade. He wanted a place where there were bright lights and theaters and cinemas. E ele queria um lugar onde tivesse muita luz, cinemas e teatros. He wanted to go to a city where there were beautiful girls. Ele queria uma cidade onde tinha mulheres bonitas. So he went to his father Então ele foi para o seu pai. and he said, Father, Ele disse: Pai, I know that when you die, you're going to leave my brother and me your estate. eu sei que quando o senhor morrer, o senhor vai deixar herança para mim e para o meu irmão. By Jewish law, 1/3 will belong to me. Então, pela lei judaica, 1/3 pertence para mim. I want mine now. Eu quero a minha parte agora. The father tried to reason with him. E o pai tentou argumentar com ele e falou com ele. But the young fella had his mind set on going to the big city. Mas o filho estava determinado a ir embora para uma grande cidade. But many young people today say, I want it now. E muitos jovens hoje também dizem: eu quero agora. I want happiness and peace now. Eu quero felicidade e paz agora. I want the world now. Eu quero o mundo agora.
And I think it's found in watching the films. E eu acho que isso é baseado em ver filmes. I think it's found in sports. E também no esporte. I think it's found in sex. E também isso procura no I sexo. think it's found in making money. E talvez em fazer muito dinheiro. I think it's found in being a powerful person. E pensando em ser uma pessoa muito poderosa. And so many of us have neglected God and neglected Christ. E muitos de nós temos negligenciado a Deus e negligenciado a Cristo. We want instant solutions to our problems. Nós queremos soluções rápidas para os nossos problemas. You watch a television program. Você veja um programa de televisão. You watch a motion picture. Você veja um filme. They get into all kinds of problems and difficulties. Eles entram em tudo quanto é problemas e And dificuldades. in a very short time, you find the answer to their problem on the screen. E em questão de segundos, eles já encontram uma solução na tela. And we have the idea that life is like that. E nós então chegamos à conclusão que a vida é assim. You can have an instant solution to your problems. E você pode ter soluções rápidas para problemas complicados. Mas na vida não é assim. You must come to Christ. Você precisa vir a Cristo. Let him come into your heart. Então deixa Jesus entrar no seu coração. Father gave him the money. Então finalmente o pai lhe deu o Gave him dinheiro. a third of his estate. Deu um terço da sua herança. And the purpose was to please himself. E o propósito era para contentar a si mesmo. Now down deep in his heart, he already had some serious questions. Mas sabe que lá no fundo do coração ele já tinha perguntas muito sérias. Like you have. Como você tem. Where did I come from? De onde que eu vim? Who am I? Quem sou eu? What's the purpose of my existence? Qual é o propósito da minha existência nesse But mundo? he buried those deep in his mind. Mas ele tinha aquilo enterrado na sua mente. He wanted fun and pleasure now. Ele queria lazer, prazer, mas agora. He wanted excitement that he saw on the television. Ele queria então aquelas alegrias, emoções que ele tinha visto na He wanted to televisão. go and try some drugs. Ele queria então sair e experimentar He drogas. got involved in violence. Ele se meteu em violência. So this son headed for the big city. Então esse filho pegou e foi embora para uma grande cidade. When he got to the city, he had lots of money. E quando chegou na cidade, ele estava com muito dinheiro. Quickly made a lot of friends with his E money. logo aquele dinheiro ele fez muitos amigos. And he was having a good time. E estava tendo uma boa vida. The Bible says there's pleasure in sin for a season. A Bíblia diz que há prazer no pecado por um pouco de tempo. You can go get drunk Você pode se embebedar and have pleasure for a short time. e ter um prazer por um pouco de tempo. You can have sex and have pleasure for a short time. Você pode ter sexo e ter prazer por um pouco de tempo. Now there's nothing wrong with sex. Não está nada errado com sexo. If it were not for sex, none of us would be here. Se não fosse sexo, nenhum de nós estávamos aqui. God gave it as a gift, Deus deu como um dom. but God put some rules around it. Mas Deus colocou algumas leis em volta do sexo. He said it's for the creation of humanity, Isso é para a criação da humanidade. and it's for enjoyment within marriage. E é para a alegria e prazer daquele que é casado. But we have taken a great gift of God and destroyed it. Mas nós pegamos esse grande dom de Deus e destruímos. And there are many young women and young men here tonight E há muitos jovens e muitas moças aqui hoje à noite that need Christ in your heart. que precisam de Cristo no seu coração. I do not believe in this present generation that a young man can live a clean life. Eu creio que nessa nossa geração, um jovem tem que viver uma vida The limpa. temptations are too great, Há tentações muito grandes para o jovem, except in Christ. exceto em Jesus Cristo. Jesus Christ can give you the power. Jesus pode dar para você o poder. He can give you the power to live a clean life before God. Jesus pode dar para você, jovem, poder para viver uma vida limpa diante de Deus. Pleasure for a short time, Então você pode gozar o prazer um pouco de tempo, but a day of reckoning always comes. mas o dia do juízo logo vem em cima. The Bible says, "Be sure your sin will find you out." A Bíblia diz: cuidado que o vosso pecado vos há de achar. The Bible says, "Sin, when it is finished, bringeth forth death." A Bíblia também diz: pecado quando consumado gera a morte. There was a film that came out a year or two ago Houve um filme que saiu há 2 anos atrás. entitled Unsatisfied. O título do filme era Insatisfação. You can have all the pleasures and all the money and all the sex, but deep inside of your heart,
there's something lacking. Você pode ter todo o prazer, todo o sexo, todo o mundo, mas sempre lá no fundo ficar uma insatisfação. One of the most listened to songs in history was sung by the Rolling Stones. Uma das canções mais ouvidas na história é a canção cantada pelo Rolling Stone. It was entitled I Can't Get Satisfaction. E o título da canção é Não Consigo So Satisfação. this young man was in the city. Então esse jovem estava na He cidade ran out of money. e ele acabou o dinheiro dele. Famine came. E então veio uma grande fome His friends left him. e os amigos dele o abandonaram. Tried to get a job. E ele tentou procurar um trabalho Couldn't get a job. e não podia achar um emprego. Even his best friends wouldn't help him. E mesmo seus melhores amigos não podiam So he ajudá-lo. had no home, Então ele não tinha casa, no money, não tinha dinheiro, no friends, não tinha amigos, no job. não tinha trabalho. The scripture says he began to be in want. A Bíblia então fala que ele começou a sentir fome, vontade. We have been created for eternity. Nós fomos criados para a eternidade. You have a body, Você tem um corpo, but living inside your body is your soul, your spirit. mas dentro do seu corpo está vivendo a sua alma, o seu espírito. That's the part of you that will live forever. Essa é a sua parte que vai viver pela And you eternidade. cannot satisfy that part of your body, your life, Você não pode satisfazer aquela parte do seu corpo, except when you know God. a não ser que você conheça a Deus. So this young man Então este jovem, finally found a job. finalmente ele achou um trabalho. He found a job with an old friend of his Ele achou esse trabalho com um velho amigo dele, who had a hog pen. que tinha um chiqueiro. He said, "You can go and feed the pigs." Então você vai lá e cuida dos porcos. So he went out and fed the pigs. Ele foi lá e alimentou os porcos. He wallowed in the mud with them. E se meteu na lama com eles. He ate the same food that the hogs ate. E começou a comer a mesma comida que os porcos comiam. His body was starving. E o seu corpo então passou da necessidade. It was empty. A sua mente estava vazia. His spirit had become a slave. E o seu espírito se tornou um escravo. I read a story this afternoon E eu li uma história hoje à tarde about Uruguay. a respeito de um uruguaio. We held meetings in Uruguay many years ago. Nós tivemos cruzada no Uruguai muitos anos It's atrás. a country which, despite its high cultural level, holds the first place in suicide statistics among young people. E sabe que é o país que tem a maior cultura, mas que tem o maior índice de suicídio entre os jovens. And it's the fifth in the whole world. E é o quinto país no mundo em suicídio. 7 out of 10 marriages end in divorce. 7 entre 10 casamentos terminam em divórcio. For every birth, there are 3 abortions. Para cada nascimento há 3 abortos. Something is missing. Alguma coisa está faltando. What is it? O que é? Faith in Christ. Falta Cristo. Separated from God by sin. Estão separados de Deus pelo pecado. Man cannot give what only God can give. O homem não pode dar aquilo que só Deus pode dar. You cannot be neutral. Você não pode ser neutro. You're either a servant of God or a slave of Satan. Você ou é servo de Deus ou escravo de Satanás. Jesus said no man can serve 2 masters. A Bíblia diz que nenhum homem pode servir a 2 senhores. Either he will hate the one Ou ele vai odiar a um and love the other, e amar o outro. or else he will hold to the one Ou então ele pode and despise the other. se dedicará a um e desprezará o outro. God and materialism at the same Você não time. pode servir a Deus e ao materialismo, a mamão ao mesmo tempo. So this young man was at the hog pen. Então esse jovem estava sentado no chiqueiro. He sat down and he began to think about it E ele all. agora sentou-se ali e começou a pensar. He began to reflect on his life. Ele começou a pensar sobre a sua vida. He was discouraged. Ele estava desesperado. Ele estava desapontado. He thought about killing himself. Ele pensou em suicídio. The pigs looked at him with great curiosity. E os porcos olhavam para ele com grande curiosidade. They couldn't figure out how a human being could be one of them. Eles pensaram, mas como que um ser humano pode ser como um de nós? Finally, in the story, Jesus said this young man came to himself. Então, finalmente, Jesus disse nessa história que o jovem caindo em He came si, to his right mind. ele agora estava com a sua mente no lugar.
In the Bible, a sinner is called a fool. Na Bíblia, o pecador é chamado de Not tolo. an intellectual fool, but a moral fool. Não um tolo intelectual, mas um tolo moral. Fool has said in his heart, E o there is no God. nécio disse no seu coração, não há Deus. This young man was being convicted by the Holy Spirit. Agora esse jovem estava sendo convicto pelo Espírito Santo. And unless the Holy Spirit speaks to you and convicts you, you can never come to E a Christ. menos que o Espírito Santo fale com você ou convença do seu pecado, você não pode vir a Jesus Cristo. If you're disturbed about your sins tonight, you better be thankful. Então, se você estiver falando sobre os seus pecados, você deve agradecer. Speaking inside of you, saying that you need to make your commitment to Christ tonight. That is the voice of the Holy Essa Spirit. voz que você está ouvindo pequena dentro de você, que você deve vir a Jesus Cristo, é a voz do Espírito Santo. And the reflection of the thinking of this young man in that condition led to his repentance. Então essa reflexão que ele fez, o seu pensamento o levou ao arrependimento. He said, I've sinned against heaven. Eu pequei contra o céu, I've sinned against my father. eu pequei contra meu pai, I will arise and go. levantar-me-ei e irei. He thought to himself about how many servants his father had Ele começou a pensar quantos trabalhadores seu pai tinha. that were better off than himself. E agora eu vou me oferecer como um trabalhador na casa minha. And he said, I'm going to go back and be a servant to my father. Eu vou para casa e serei um dos seus jornaleiros. In the meantime, his father had been waiting for him all this time. E agora, durante todo esse tempo, seu pai estava esperando por ele todo esse tempo. He had tears in his eyes every day. O pai tinha lágrimas caindo pelo rosto todos os dias. He loved his son. Ele amava o seu filho. He wanted his son to come back, Ele queria que seu filho voltasse, but week after week, mas semanas após semanas, month after month, mês após he mês, didn't come. ele não veio. And every evening at sunset, the father would go on the front porch of the house and he would look down the road. E todo pôr do sol, o pai ia lá na frente e olhava pela estrada, esperando o filho. Hoping to see his son return. Ele esperava ver o seu filho retornando. The son said, I will arise and I will go to my father. O filho disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. And I'll say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. E direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Would he be welcome? Será que ele seria bem-vindo? Would his father get angry and say, you go? E será que seu pai ia zangar com ele e disse, volta? You've wasted my money on riotous living. Você gastou meu dinheiro de uma maneira perversa? The Bible says in Isaiah 55, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Deus diz em Isaías 55, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus Let him pensamentos, return unto the Lord, e se converta ao Senhor, and he will have mercy upon him. que se compadeça dele. And to our God, Torne para o nosso he Deus, will abundantly pardon. porque grandioso é em perdoar. No matter where you have wandered, Não importa onde você tenha andado, no matter how deep in sin you've been, não importa quão pecado você se meteu tão no matter what profundamente, you've done, não importa o que você tenha feito, no matter how many lies you've told, não faz mal quantas vidas você no prejudicou, matter how many women or men you have slept with, não importa quantas mulheres, quantos homens você dormiu, God loves you. Deus ama você. He sent his son Jesus Christ to die on the cross for you. Ele enviou seu filho para morrer na cruz por você. He shed his blood for you. Ele derramou seu sangue por você. And in Hosea, the 6th chapter, it says, come and let us return unto the Lord. Em Oséias capítulo 6:1 diz, vinde, tornemos para o Senhor. He will heal us. Ele nos sarará. He'll bind us up. Ele fez a ferida e a ligará. So one afternoon, Então uma tarde, the father was looking down the road. o pai estava olhando pela estrada fora. And he saw what looked like his son. E ele viu alguém que parecia seu filho. And he said, I believe it's my Eu son. creio que é meu filho. And he ran to meet him. E ele correu para encontrar-se com ele. And he put his arms around E him. colocou os braços em He told volta one of dele. his servants to bring the robe. E abraçou e pediu para o seu servo trazer uma roupa nova.
to bring a ring and put on his finger. E pegar um anel e colocar no seu dedo. And it says they began to be merry. E começaram a se alegrar. There was great rejoicing. Houve uma grande alegria. Decided to give a great banquet for his son. E o pai resolveu dar um grande banquete para o seu filho. He said, "My son, which was dead, is now alive." O meu filho que estava morto agora está vivo. He has returned. Ele retornou. I heard about an Arab chief. E eu vi da história de um chefe árabe. He was a Bedouin. Ele era um beduíno. And there was a big commotion in the town. E houve uma grande comoção na cidade, na vila. A man had stabbed another man. Um homem tinha apunhalado um outro homem. Had killed him. E o matou. And a great crowd had gathered and they were going to stone the murderer. E então uma multidão se reuniu e queria apedrejar o assassino. But he ran away. Mas ele fugiu. And he ran into the tent of this chief. E o assassino entrou na tenda desse chefe. And when the crowd came, e quando a the multidão chief chegou, went out and spoke to them. e o chefe, o beduíno saiu